Ok, pessoal, então boa noite. Vamos dar início ao nosso segundo encontro síncrono. Eu vou iniciar aqui a apresentação, tá certo? Tá aqui. Ok. Pronto, pessoal, então boa noite a todos. Vamos dar início agora ao nosso segundo encontro síncrono. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre entropia, não é? Então, nós falamos sobre entropia, que é o grau de desordem dos sistemas. Uma visão termodinâmica e uma visão termodinâmica estatística, que a gente viu com a terceira lei, foi a questão da entropia como uma função de estado, né? Uma função de estado ligado aos microestados, ligado às probabilidades do meu sistema termodinâmico. Então, quanto mais microestados, mais desorganizado, né, mais aleatório seria o meu sistema. Então, a minha entropia ela aumenta, certo? Então, lembrar que o critério da espontaneidade é o aumento da entropia total, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? E não a entalpia e a entropia do sistema. O que isso significa? Por exemplo, se a gente tiver um exemplo aqui de um gelo abaixo de 0 graus Celsius, nós temos a impressão de que esse gelo abaixo de 0 graus Celsius, menos 2 graus Celsius, por exemplo, ele está ferindo a segunda lei da termodinâmica, porque ele está se organizando, não é? Então, a água líquida, ela é bem mais desorganizada do que a água no estado sólido, né? Que ela vai ganhar uma agregação própria, rígida, mais rígida do que o líquido. Então, aparentemente, a entropia de um sistema nessas condições de congelamento, ela está fugindo da segunda lei da termodinâmica. Mas, na verdade, a entropia do gelo da água no estado sólido, ela diminui, mas a entropia do universo, ela aumenta, tá certo? Então, quem vai dar a minha espontaneidade é a entropia total. Então, a gente pode escrever da seguinte forma: entropia total, S total, é igual a entropia do meu sistema mais a entropia da minha vizinhança, tá certo? Então, o meu critério de espontaneidade é a entropia total. Deixa eu apagar isso daqui. Nós podemos escrever, né, essa equação na forma infinitesimal, como nós já fizemos várias vezes. Então, infinitesimalmente, nós temos que a derivada da entropia total vai ser igual à derivada da entropia do sistema mais a derivada da entropia da vizinhança, certo? Então, se nós integrarmos todos esses pontos infinitesimais do estado inicial para o estado final, nós temos isso daqui, né? Estado inicial final, entropia do sistema, mais estado inicial final, entropia da vizinhança.
Então, a gente sabe o resultado dessas integrais aqui. Elas são equivalentes a o meu delta, não é? Então, aqui vai ficar entropia total final menos inicial, que vai dar igual a minha variação de entropia total, igual a minha entropia do sistema final menos inicial, variação de entropia do sistema, mais a minha variação de entropia da vizinhança. Tá certo? Ok? Pronto. Então, se o meu sistema ele vai ser espontâneo, nós dizemos que a variação da entropia total ela tem que ser maior do que zero. Então, isso daqui é um processo que a gente chama de espontâneo. Então, isso é um processo espontâneo. Caso a minha variação de entropia total seja menor do que zero, eu tenho que o meu processo ele não vai ser espontâneo. Ele vai ser um processo não espontâneo. Então, a gente vai ver mais à frente que eu posso chamar esse processo de não espontâneo ou posso chamar de um processo inverso espontâneo, ou seja, da forma inversa, ele vai ser espontâneo, né? Então, para as reações químicas e para o estado de equilíbrio químico, essa ideia de ser espontâneo da forma inversa, né? Eu posso escrever ou inversamente espontâneo, tem um significado bem interessante para a gente. E, da outra forma, a variação de entropia, quando ela é igual a zero, dizemos que o nosso processo, que o nosso sistema, ele está em equilíbrio, certo? Então, aqui a gente vai falar mais sobre isso. Então, quando ΔS é igual a zero, o meu sistema, ele está no seu estado de equilíbrio. Quando o meu, todo o total aqui, né? Eu só esqueci de colocar o total aqui também embaixo. Então, tudo, a minha variação de entropia total maior do que zero, processo espontâneo, delta S, aqui, eu escrevi errado. Total menor do que zero, processo não espontâneo, e delta S total igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Ok? Pronto. Então, a gente viu no slide anterior isso, né? Delta S total é igual a delta S da vizinhança mais delta S do sistema, né? Ou vice-versa, né? Ou vizinhança primeiro, o sistema depois, tanto faz, porque é uma soma, né? Pronto, isso daqui é uma expressão matemática que ela tem, na minha forma física, um problema, que é essa minha variação de entropia da vizinhança, certo? Calcular algo que está externo ao meu sistema, ele é mais complicado, é muito mais difícil. Você não sabe qual seria o exato limite da sua vizinhança, certo? Então a gente vai fazer algumas considerações aqui, ok? Então preste atenção. Nós sabemos que a minha variação de entropia, a gente já viu isso, é igual ao calor dividido pela temperatura, não é isso? Então, ΔS é igual a Q sobre T. Então, essa definição, ela vai se aplicar a minha entropia, tanto da vizinhança quanto do sistema, tá certo? Então, eu posso escrever
que ΔS do meu sistema vai ser igual ao Q, né, ao calor do meu sistema, dividido pela minha temperatura. E da mesma forma, ΔS, a variação de entropia da minha vizinhança, vai ser igual ao calor da minha vizinhança dividido pela minha temperatura. Então, pela minha definição, eu posso escrever dessas formas, certo? Sendo que eu vou considerar que o meu calor do meu sistema, ele vai ser igual ao calor da minha vizinhança, sendo que com o sinal contrário. Então, o calor do sistema é menos o meu calor da minha vizinhança, tá certo? Da mesma forma, certo? Da mesma forma que o meu calor da vizinhança vai ser igual a menos o calor do meu sistema, certo? Então, por que essa igualdade aqui ela é importante para a gente? Porque a partir dela eu vou poder fazer uma generalização, não é? Então eu vou dizer que a pressão constante, a gente já viu isso nas últimas aulas, o meu calor é igual à minha variação de entalpia, não é? A pressão constante, tá certo? Por definição. Então, se isso daqui é verdade, eu posso dizer que podemos dizer que o calor da minha vizinhança é igual a menos o ΔH do meu sistema, tá certo? Então, o calor da minha vizinhança vai ser menos o ΔH do meu sistema. Foi o que eu mostrei aqui, ó. Se o calor do meu sistema é igual ao calor da minha vizinhança com o sinal oposto, o contrário também é verdadeiro. Então, o calor da minha vizinhança vai ser menos o calor do meu sistema, que a pressão constante e a pressão atmosférica, que são dos processos químicos que nós fazemos os nossos trabalhos no laboratório, na grande maioria das vezes. Então, eu posso dizer que o calor é igual a ΔH. Então, o calor da vizinhança é igual a menos ΔH menos a entalpia do sistema, tá certo? E isso vai ser muito interessante para a gente, porque eu vou poder substituir esse ΔH, deixa eu mudar aqui, ó. Eu vou poder substituir o calor da minha vizinhança por menos ΔH do meu sistema, certo? Na minha expressão do ΔS da minha entropia da vizinhança. De modo que eu vou ter o seguinte: ΔS da vizinhança, eu estou usando esse daqui, tá certo? Então, a minha variação de entropia da vizinhança vai ser igual a menos ΔH do sistema, né, que é a minha generalização que eu fiz, dividido por T, pela temperatura em Kelvin. Então, eu posso dizer que ΔS da vizinhança é igual a menos ΔH do sistema sobre T. Isso a pressão constante, tá certo? Eu posso fazer essa generalização. E isso vai ser muito interessante para a gente, porque eu posso reescrever essa minha equação aqui em termos do sistema. Então, eu posso dizer que ΔS total é igual a o meu ΔS do sistema, não é? Ou meu menos ΔH do sistema, utilizando essa mesma ordem aqui, sobre T mais ΔS do sistema.
Ou seja, as minhas variáveis, as minhas propriedades termodinâmicas, elas vão ser dependentes apenas do sistema. Então, eu consigo calcular a variação de entropia total a partir do ΔH do sistema, da minha entalpia, minha variação de entalpia do sistema e a minha variação de entropia do sistema. Isso é muito bom, porque eu vou ficar independente de conhecer a uma variação que vem da minha vizinhança. Ok? Então, bora fazer alguns exemplos aqui. Ó. Bem simples. Calcule a variação de entropia da vizinhança quando a água congela a menos 10 graus Celsius, dado a entalpia padrão de fusão aqui, a entalpia de fusão, no caso, de 6 kJ/mol a menos 1, a temperatura de menos 10 graus Celsius, tá certo? Então, se ele quer que eu calcule a entropia da vizinhança, então a minha variação de entropia, ela é igual ao quê? Que a gente acabou de ver. Ela é igual a menos ΔH do meu sistema, a gente deduziu essa expressão sobre T, tá certo? Porque a pressão ela é constante, então o meu calor da minha vizinhança, não é? Vai ser igual a menos ΔH do meu sistema, não é? Então, lembrar que isso é possível porque a pressão constante, o meu calor da minha vizinhança vai ser igual a menos ΔH do meu sistema. Então, eu substituo isso aqui e tenho a minha variação de entropia da minha vizinhança, né? Que é o que ele quer. Então, ΔS da vizinhança é igual a menos ΔH do sistema sobre T. Então, aqui é muito simples, eu só preciso substituir. Agora eu tenho que observar o seguinte: eu tenho que observar que a minha entalpia aqui do meu sistema, né? Ele vai ter o sinal contrário, tá certo? Então, a minha variação de entropia do meu sistema, que no caso vai ser a fusão, vai ter o sinal contrário. Por quê? Porque a fusão que ele me dá aqui, ele tem o valor positivo, né? É uma entalpia, no caso, coloquei aqui errado, perdão. É o ΔH de fusão. O ΔH de fusão, ele tem o valor positivo. Sendo que eu quero saber a entropia quando a água congela a menos 10 graus Celsius, certo? Então, eu não vou utilizar a entalpia de fusão, eu vou utilizar a entalpia de condensação, né? De solidificação, no caso. Porque as duas vão ser, uma entalpia vai ser o inverso da outra. Então, a minha variação de entalpia de solidificação ela vai ser igual a menos 6,0 quilojoules mol a menos 1, tá certo? Então, por conta da minha temperatura, eu tenho que observar isso, certo? Então, eu só preciso substituir na minha expressão. Delta S da vizinhança vai ser igual a menos da minha expressão matemática, menos do meu ΔH de solidificação, e vai ser os 6 quilojoules mol a menos 1, dividido pela temperatura. Essa minha temperatura aqui, ela vai estar em Kelvin, né? Então, eu preciso transformar. A minha temperatura que ele dá é menos 10 graus Celsius, então eu tenho que transformar. Eu vou pegar menos 10 e vou somar com 273,15. Isso vai me dar o quê? 263,15 Kelvin, tá certo? Então, fazendo essa continha aqui, né, trazendo para cá, 263
0,15 Kelvin, eu vou ter a minha variação de entropia da vizinhança. Essa variação de entropia da vizinhança vai ser igual a, fazendo essa continha aqui, eu vou ter, menos com menos vai dar mais, vai ser 0,023, certo? Kilojoule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1, né? Certo? Então, vai ser kilojoule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Esse meu valor. Eu posso escrever em kilojoules ou posso deixar em joules. É só multiplicar isso aqui por 1000, vai ficar 23 joule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1, né? Que é a unidade mais correta, porque esse valor aqui está pequeno. Então, perceba que a entropia da vizinhança ser positiva, não é? Faz sentido para mim. Porque se eu estou congelando a minha água, né, como o exemplo do primeiro slide, a menos 10 graus Celsius, então a entropia do meu sistema, ele vai diminuir, tá certo? Então a entropia do meu sistema diminui, né? Por isso que o meu calor da minha entalpia aqui vai ficar negativo e com o meu sinal negativo da minha fórmula, eu vou ficar com o sinal positivo. Então, a minha entropia do meu sistema, ele diminui, porque a minha água congelada, ela possui um grau de desordem menor do que a água líquida, certo? Mas o meu sistema, o meu universo, né, o meu sistema mais a vizinhança, ele ganha energia, certo? Então, o que acontece é que o meu delta H total, ele aumenta, certo? Pronto, vamos ver esse segundo exemplozinho aqui. Verifique. Verifique se a combustão do sólido magnésio, certo, que é bem reativo, é espontânea a 25 graus Celsius, a temperatura ambiente, sabendo que a variação de entropia do sistema padrão por conta da temperatura é menos 217 Joule Kelvin a menos 1, e a variação de entropia padrão do sistema é igual, de entalpia, perdão, é menos 2.202 quilojoules. Certo? Então, como é que eu vou saber se esse meu processo é espontâneo? Para saber se meu processo é espontâneo, eu tenho que calcular a variação de entropia total. Preciso calcular isso. E para ele ser espontâneo, esse ΔS total, ele vai ter que ser menor do que zero. Tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou utilizar a minha expressãozinha que a gente viu por último no segundo slide. Então, a minha variação de entropia total vai ser igual. Eu vou colocar aqui começar do início para vocês relembrar. O ΔS total vai ser igual ao ΔS do sistema mais ΔS da vizinhança. A pressão constante, esse ΔS da vizinhança, eu posso substituí-lo, não é? Então, meu ΔS total vai ser igual a ΔS do sistema, mais, no caso aqui, o menos, né? Menos da minha formulazinha, menos ΔH do meu sistema sobre a temperatura. Então, é essa expressãozinha aqui que a gente vai utilizar. Ok? Então, eu só vou precisar observar as minhas unidades, para que elas estejam todas iguais, e substituir nessa minha expressão.
Então, ΔS total vai ser igual à minha variação de entropia do sistema. Quem vai ser a minha variação de entropia do sistema? Vai ser menos 217 Joule Kelvin a menos 1. Menos da expressão, a minha variação de entalpia do sistema vai ser menos 1202, né? Então, observe que o sistema é bem exotérmico, né? ΔH menor do que zero, ele libera energia, que faz sentido, né? A combustão do magnésio gerando o óxido de magnésio, ele é um processo bem exotérmico, não é? Então, nós até podemos escrever a equação, o magnésio sólido mais o comburente, o gás oxigênio, formando o óxido de magnésio, tá certo? No caso aqui, 2 óxidos de magnésio, então 2 mols, formando 2 mols do meu óxido de magnésio, aqui, que é o meu sólido, né? E liberando uma grande quantidade de energia, que vai ser aqueles meus 1202, tá certo? Quilojoules. Então, substituindo aqui, observe que aqui eu tenho o meu valor em joule, né? A entropia, ela é geralmente bem menor do que o meu valor de entalpia. Então, aqui eu preciso transformar em joules também. Então, para transformar em joules, é só multiplicar por 10 a terceira, não é? Kilojoules não é 10 a terceira, então eu mantenho o mesmo número e multiplico por 10 a terceira, a minha unidade fica o joule, dividido pela temperatura, que vai ser a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Então, a gente já sabe, né? Já fez várias vezes, que é só somar os 25 mais 273,15. Eu vou ter que a minha temperatura aqui vai ser os 298,15 Kelvin, correto? Então, aqui eu vou ter 298,15. Então, Kelvin, né? Então, eu vou fazer esse meu cálculo aqui e vou obter o meu resultado. Então, observar sempre os meus sinais, não é? O cálculo, ele é aritmético simples, certo? Então, o que a gente tem que observar são os sinais. Então, aqui, menos com menos vai dar mais. Então, mais essa divisão aqui, menos esse meu valorzinho aqui. Então, de modo que o meu ΔS total vai ser igual a aproximadamente 3,8 kilojoules Kelvin a menos 1, né? Por Kelvin a menos 1. Se aqui a unidade tivesse com mol, a gente colocaria o mol aqui. Mas, enfim, 3,8 kilojoules, certo? Kelvin a menos 1. Então, aqui já transformando em kilojoules de novo. Se eu não transformar em kilojoules, eu vou ter um valorzinho um pouco diferente. Quando vocês forem fazer aí, vocês vão observar 3.816,5 Joule Kelvin a menos 1, tá certo? Então, isso daqui é uma aproximação, porque é um valor muito grande, então eu desprezo essa pequena variação de entalpia aqui. Então, eu aproximo para dois algarismos significativos, 3,8 kilojoules. Então, faz sentido. Então, a minha entropia, ela é maior do que zero, né? Aqui, o sinal ficou ao contrário, certo? Então, se eu quero saber a minha variação de entropia, se a minha variação de entropia ela for maior do que zero, então o meu sistema ele é espontâneo, né? Então, meu processo químico ele é espontâneo, tá certo? Então, ΔS total maior do que zero, o meu processo ele é espontâneo, certo, pessoal? Tomar só um gole de água aqui rapidinho.
ok. Então, a energia livre de Gibbs, alguém perguntou alguma coisa aqui? Certo, ok. Tranquilo, a gente está salvando, né? Aí vocês assistem depois, tá certo? Qualquer coisa é só perguntar. Pronto, pessoal. Então, a energia livre de Gibbs, ela é uma outra grandeza termodinâmica, outra função de estado, que ela foi composta para facilitar a nossa vida, interpretação. Sobretudo na química, a gente utiliza muito a energia livre de Gibbs, que é dada por um G maiúsculo, tá certo? Então, o símbolo do Gibbs é um G maiúsculo. Então, a energia livre de Gibbs, ela vai permitir que a gente fale da espontaneidade dos nossos processos químicos da mesma forma que a entropia, certo? Então, na química, a gente não usa muito a ideia de entropia, porque a gente utiliza a energia livre de Gibbs. Então, a energia livre de Gibbs é uma propriedade termodinâmica, certo? Uma função de estado termodinâmico que vocês vão utilizar para sempre. Todos os cursos, toda a parte de equilíbrio da química, todos os equilíbrios, a parte de eletroquímica, tudo utiliza a energia livre de Gibbs para dizer se o meu processo ele é espontâneo ou não. Então a gente vai começar a ver agora, tá certo? Então, por definição, igual que acontece lá na entalpia, a energia livre, certo? De Gibbs, né, em homenagem ao químico, né, ao físico que a desenvolveu. Então, G vai ser igual a H menos TS. Então, a definição da energia livre de Gibbs, ele vai ser o quê? Vai ser a entalpia menos a temperatura constante, certo? Vezes a minha entropia. Então, ela vai fazer essa ligação dessas minhas duas propriedades termodinâmicas, dessas minhas duas funções de estado. Eu posso escrever, né, como sempre, a minha expressão de energia livre de Gibbs da forma infinitesimal. Então, ΔG vai ser igual a dH menos T, que é a constante, ds. Então, aqui eu escrevi a minha energia livre de Gibbs da maneira infinitesimal, por meio das minhas derivadas. Então, eu posso resolver isso integrando, né, como a gente já fez várias vezes anteriormente. Então, de um estado inicial final de D de G vai ser igual a um estado inicial final D de H menos T, que é constante, estado inicial final D de S. Então, essa integral aqui a gente já conhece, já trabalha com ela, a gente sabe que o resultado dessa integral vai ser o meu ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Então, essa é uma expressãozinha que talvez vocês tenham visto ela já no ensino médio, né? Então, a variação da energia livre é igual à minha variação de entalpia menos a minha temperatura vezes a minha variação de entropia. Então, eu posso calcular a minha energia livre dessa maneira. Tá certo? Pronto. Então, vamos fazer uma coisinha aqui. Vamos pegar essa minha equação, certo? Da energia livre de Gibbs e dividi-la por T, né? Então, vamos dividir essa equação todinha por T, 1 sobre T. Então, ela vai ficar da seguinte forma. ΔG dividido por T é igual a ΔH dividido por T menos T ΔS dividido por T. Ok? Então, eu peguei a minha equação e dividi ela por
1 sobre T. T a menos 1. Então, esse Tzinho aqui vai embora com esse, né? O T aqui é constante, tá certo? A temperatura aqui, ela é constante. Tem que lembrar disso. Então, eu vou ficar com a minha expressão da seguinte forma. ΔG sobre T é igual a ΔH sobre T menos ΔS. Certo? ΔS. Pronto. Então, o que nós temos aqui? Observe que esse ΔH sobre T, a gente viu ainda agora. Esse ΔH sobre T, o que ele é? Ele é a nossa... O quê? Olha, bora ver aqui. Onde aparece ΔH sobre T? É a nossa variação de entropia da nossa vizinhança, não é? Então, eu posso escrever da seguinte forma, que se o meu ΔS da vizinhança é igual a menos ΔH do sistema sobre T, eu posso escrever o contrário, né? Mudar o meu sinal, que ΔH do meu sistema sobre T é igual a menos ΔS da vizinhança. Então, eu pego ΔH sobre T e substituo ele por menos ΔS da vizinhança. De forma que eu vou ficar com a seguinte expressão: ΔG sobre T é igual a menos ΔS da vizinhança menos ΔS. Quando a gente não especifica os deltas, os Hs, o G, a gente sempre está falando do sistema, tá certo? Então, esse ΔSzinho aqui, ele é o ΔS do sistema termodinâmico que nós estamos estudando, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Esse meu sinal de menos, eu posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar da seguinte forma: ΔG sobre T é igual a menos ΔS da vizinhança mais ΔS do meu sistema. Então, eu coloquei o meu sinal de menos em evidência, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Só fiz isso. Então, isso daqui a gente já conhece do slide anterior também. Ó. ΔS do sistema mais ΔS da vizinhança é igual ao ΔS total, não é isso? Então, ΔS total é igual ao ΔS da vizinhança mais o ΔS do meu sistema. Então, eu vou pegar isso daqui e vou substituir por ΔS total. De modo... Vou voltar aqui para o azul. De modo que eu posso dizer que ΔG sobre T, deixa eu colocar o T novamente aqui, vai ser igual a ΔS total. Então, esse T aqui está dividindo, vai passar multiplicando. Então, isso implica que a minha variação da minha energia livre de Gibbs vai ser igual a... Seu sinal de menos aqui que eu esqueci, perdão. Que é fundamental ele. Menos ΔS total vezes a minha temperatura. Tá certo? Então, a minha energia livre de Gibbs, que é a do meu sistema, quando aparece no sistema, é igual à minha variação da entropia total vezes a minha temperatura. E isso tem um significado físico muito importante para nós químicos, sobretudo. Então, eu vou reescrever aqui a expressãozinha lá. ΔG do sistema
eu não vou colocar o sistema aqui, vai ser igual a menos ΔS total, certo? Vezes a temperatura constante. E por que isso é muito importante para a gente? Porque quem me dá a espontaneidade é o meu valor de ΔS, não é? Então, a segunda lei da termodinâmica fala sobre a espontaneidade. Quem mede a espontaneidade vai ser a minha variação de entropia. Quando a minha variação de entropia ela é maior do que zero, não é? Que a gente já viu aqui, o meu sistema é espontâneo. Se meu ΔS é maior do que zero, se eu colocar um valor positivo aqui, isso vai implicar o quê? Que meu valor de ΔG ele vai ser negativo. Então, quando o ΔS é maior do que zero, isso implica que ΔG é menor do que zero. Isso significa que o meu sistema ele é espontâneo, certo? Então, ΔS maior do que zero, ΔG é menor do que zero, por conta do sinal daqui. Então, o meu sistema ele é espontâneo. Então, muitas vezes, ao longo da vida acadêmica de vocês, né, e profissional, sempre vocês vão ver falando da variação de energia livre de Gibbs, ou variação de energia livre menor do que zero. Então, nós não utilizamos a variação de entropia no nosso dia a dia, porque nós sabemos a relação da variação de entropia com a energia livre de Gibbs, tá certo? Então, quando ΔS for igual a zero, maior do que zero, ΔG é menor do que zero, logo eu tenho um sistema espontâneo. O inverso também é verdadeiro. Se ΔS ele for menor do que zero, então eu vou ter um valor negativo aqui, menos com menos, mais. Isso implica dizer que a minha variação da energia livre de Gibbs vai ser maior do que zero. Então, se ΔG for maior do que zero, o meu sistema ele não é espontâneo, ok? Então, muitas vezes vocês vão utilizar pelo resto da vida de vocês. Quando falar que ΔG é maior do que zero, o meu sistema, a minha reação química, ela não ocorre de forma espontânea, não é? O inverso dela, sim, mas daquela forma direta, não. Então, o sistema é não espontâneo. E quando ΔS for igual a zero, ΔG também será igual a zero. Não é? Se eu colocar zero aqui, zero vezes a minha temperatura será igual a zero. E isso implica que o meu sistema ele está em equilíbrio, tá certo? Então, isso é muito útil para a gente, porque a maioria dos trabalhos que a gente estuda, do que a gente faz na vida acadêmica, a gente trabalha a pressão e temperatura constante. Então, a minha energia livre de Gibbs, nessas condições, ela é válida. Então, sempre a gente vai utilizar de agora em diante para falar sobre espontaneidade, que ΔG menor do que zero, meu sistema é espontâneo, que ΔG maior do que zero, não é espontâneo, justamente por conta dessa relação entre a energia livre e a entropia total do meu universo. Ok? Pronto, então, vencido isso, né? A gente já sabe, já entendeu que a minha energia livre de Gibbs, a variação dela é igual a menos ΔS total vezes a temperatura. Então, a gente já entendeu isso. Agora, a gente vai entender o que significa esse termo energia livre, não é? O que é a energia livre? Então, a energia livre, ela vai ser toda a energia disponível para realizar trabalho de não expansão. Então, a energia livre, ela é toda energia disponível, disponível
para realizar trabalho de não expansão. Trabalho de não expansão. Colocar o símbolo do trabalho aqui, o Wzinho minúsculo, de não expansão. Tá certo? E a gente pode provar isso matematicamente. O principal trabalho que a gente estuda, que é diretamente ligado à energia livre de Gibbs, que a gente vai ver aqui, é o potencial químico, tá certo? Então, o potencial químico que vai gerar a minha equação de Nernst, lá na eletroquímica, ela é justamente derivada da ideia da energia livre de Gibbs, tá certo? É uma aplicação direta da energia livre de Gibbs. Então, como é que eu demonstro isso? Como é que eu demonstro que a energia livre vai ser toda a energia disponível para realizar trabalho de não expansão? Então, a gente vai voltar lá na nossa primeira equaçãozinha da energia livre, que é G igual a H menos TS, que é a nossa definição. Certo? Então, essa equaçãozinha aqui, a gente vai derivá-la. Então, a gente vai escrever na forma infinitesimal. Então, eu vou escrever D de G é igual a D de H menos T de S. Então, escrever a minha equação da maneira infinitesimal. O que eu vou fazer de agora em diante é substituir algumas, algumas propriedades dessas, né? Certo? Então, eu sei o quê? Eu sei que a minha entalpia, a gente viu lá a partir da primeira lei, não é? Que eu sei que delta H, né? Vamos começar com delta H. Delta H é igual a delta U mais P delta V, não é isso? Então, eu sei que a entalpia é igual à energia interna mais a pressão constante vezes a variação de volume. Se eu escrever isso na minha forma infinitesimal, eu tenho que D de H é igual a D de U mais P dV, tá certo? Então, esse D de H aqui, eu irei substituir aqui, certo? Então, eu vou colocar mais para cá para dar espaço. Então, DG vai ser igual a D de H, certo? Quem é D de H? Vai ser DU, a energia interna, infinitesimalmente, mais PdV. Então, eu vou substituir D de H, vai ficar D de U mais PdV, tá certo? Menos TdS, ok? Então, eu substituí aqui a minha entalpia pela sua definição, certo? Então, eu também conheço a minha definição da energia interna, que é lá da primeira lei da termodinâmica também, né? Que vai ser a energia interna é igual ao calor mais o trabalho, não é isso? Eu também posso escrever isso da minha maneira infinitesimal, vai ficar D de U é igual a D de Q mais D de W, certo? Então, eu vou substituir agora D de U por D de Q e D de W. D de G é igual a dQ mais dW, tá certo? Mais PdV menos TdS. Esse dQ aqui e esse dW, a gente sabe que eles são de trabalhos reversíveis, né? Então, eu não preciso dizer aqui que são calor e trabalho reversível do meu sistema, tá certo? Mais PDV, TDS. Ok. Então, agora eu vou substituir a minha entropia.
eu sei que a minha entropia, a gente viu inclusive hoje, que ΔS é igual a Q sobre T, não é isso? Da forma infinitesimal, eu sei que D de S é igual ao quê? A D de Q sobre T, certo? A temperatura constante. Então, eu vou substituir aqui. Então, eu vou reescrever tudo, mais PDV menos T ds. Quem é ds? dq sobre T, certo? Então, o que vai acontecer agora? Essa minha temperatura aqui, ela vai cortar com essa temperatura. Então, eu vou ficar apenas com... Eu vou colocar aqui para economizar espaço. dq mais dw mais pdv, certo? dq, né? Menos, no caso da fórmula, dq. Então, em casa, após a aula, quando vocês estiverem estudando, tentem refazer essas definições, essas demonstrações, que elas são muito úteis para que vocês entendam o que cada propriedade dessa significa, tá certo? Então, aqui eu tenho dq mais dw mais pdv menos dq. Então, eu já posso cortar as minhas os meus dois calores, né? Os meus valores infinitesimais de calor, o meu dq e o meu dq aqui. Então, o meu dg, ele vai ficar agora igual a dw mais pdv, tá certo? Ok. Agora, eu sei que o meu trabalho reversível, né? Que é esse dw aqui. Vou colocar o reversível aqui porque a gente vai precisar diferenciá-lo agora. Então, o meu trabalho reversível, ele vai ser igual ao quê? Ao meu trabalho total, né? Lembra lá que a gente falou quando definiu o trabalho reversível, ele é o trabalho total do meu sistema. Então, ele vai ser dado pelo trabalho reversível de não expansão, ou o de expansão, começar por o de expansão, trabalho reversível de expansão, mais o trabalho reversível de não expansão. Ou seja, o trabalho máximo, ele é o somatório dos dois, certo? Então, esse trabalho de não expansão aqui, como eu falei no início, para nós ele é sobretudo o trabalho elétrico, pois o trabalho que uma pilha faz, ele é um trabalho espontâneo, certo? De gerar corrente elétrica, não é? De permitir a corrente elétrica, mas ele não gera um trabalho de expansão, certo? Mas é um trabalho, o trabalho elétrico. Pronto. Então, se eu sei disso, eu posso substituir na minha equação. Então, dw reversível agora vai ser dw de expansão, colocar XP, mais o trabalho de não expansão, certo? Mais o PDV que temos aqui, ok? Então, o PDV ainda continua. Pronto, então eu sei que o meu trabalho de expansão, a gente já viu isso nas primeiras aulas, foi a primeira fórmula que a gente deduziu. Ele é igual a menos P dV, não é isso? Então, minha pressão vezes a minha variação de volume, quando no caso de resolver essa derivada.
Então, é menos PDV. Então, o meu trabalho de expansão vai ser menos PDV, logo, DG vai ser igual a menos PDV, que é o trabalho de expansão, mais DW, de não expansão, mais PDV. Menos PDV mais PDV vai dar zero. Então, aqui eu provo que a minha energia livre de Gibbs, certo? Ela é igual ao meu trabalho de não expansão. Se eu resolver aqui essa minha derivada, eu integrar ela, a gente já sabe como faz isso, não é? Integral inicial final d de g igual ao minha integral do meu trabalho, que não há significado físico, né? Porque não é uma função de estado. Eu vou ter que ΔG é igual ao meu trabalho máximo de não expansão, certo? Então, a variação de energia livre, ela equivale ao meu trabalho máximo de não expansão. Então, é como eu falei aqui, ó, a energia livre é toda a energia disponível, a energia máxima para realizar trabalho de não expansão, tá certo? Então, para química, a energia livre de Gibbs, ela tem uma importância muito grande para descrever várias propriedades dos nossos sistemas químicos, tá certo? Ok, pessoal? Então a gente já descobriu duas coisinhas aqui, não é? A gente já descobriu que a variação da energia livre de Gibbs é igual à variação da entalpia, não é isso? Menos a temperatura vezes ΔS. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. A gente viu que a variação da energia livre de Gibbs é igual a menos a variação de entropia total vezes a temperatura, não foi isso? E viu agora que a variação da energia livre de Gibbs ela é igual ao trabalho máximo de não expansão. Então, nós demonstramos tudo isso daqui, tá certo? Então, nesse exemplo, ele quer que a gente calcule a variação de energia livre do processo de fusão da água pura, a pressão de 1 atm e a temperatura de A 10 graus Celsius e B 0 graus Celsius. Então, ele quer que a gente fale sobre isso, né? Então, vamos lá. Então, ele me dá uma temperatura fixa, a minha energia livre, ela trabalha a uma temperatura fixa e me dá, sem grandes problemas, as minhas entalpia, que eu iria utilizar, que é a entalpia de fusão do gelo, né, da água, e a entropia de fusão, que é 22,0 joules. Então, se as duas são de fusão e eu estou numa temperatura maior do que o zero, então não há modificação de sinal. É diferente daquele meu primeiro exemplo, que eu tinha menos 10 graus Celsius, tá certo? Então, eu precisei utilizar a variação de entalpia de solidificação, que vai ser o inverso da variação de entalpia de fusão. Tá ok? Então, aqui, para a letra A, eu só vou aplicar na minha fórmula, né? Então, qual é a minha fórmula? ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Tá certo? Então, ele quer saber qual é a minha variação de energia livre de Gibbs. Então, ΔG é a minha incógnita. ΔH, ele me deu o meu valor, que vai ser 6,0 kJ. Observem sempre as unidades, para que vocês não errem, tá certo? Então, como é que eu faço para nunca errar as unidades?
Basta eu observar a unidade da minha outra grandeza, tá certo? Então, no caso aqui, a minha entropia, ela está em joules. Então, ou eu transformo tudo para joules ou tudo para quilojoules, certo? Então, não faz sentido para mim transformar aqui em quilojoules, porque é um valor pequenininho. Então, eu transformo aqui de quilojoules para joules, que é bem simples. Basta fazer o quê? Multiplicar por 10 à terceira. Então, vou ter 6,01 vezes 10 à terceira joules, mol a menos 1, menos a temperatura, que vai ser 10, né? Mas eu não vou utilizar minha temperatura em graus Celsius. Essa é a minha temperatura absoluta, tenho que lembrar disso. Então, é só somar, né? A minha temperatura vai ser igual a 10 mais 273,15. A minha temperatura vai ser igual que a 283,15 Kelvin. Então, menos 283,15 Kelvin, vezes a minha variação de entropia, que vai ser o quê? 22,0 Joule Kelvin a menos 1. Ok? Pronto. Então, aqui basta fazer essas continhas. Essas continhas, elas são fáceis de errar pelo seguinte caso, pelos sinais. Então, você tem que observar os seus sinais, tá certo? Então, se aqui a minha variação de entropia está negativa, então vai ficar menos por menos, mais. Tenho que observar também a minha grandeza aqui. Tem que ficar sempre na mesma grandeza, as minhas unidades, tá certo? Então, tem que observar bem isso. Então, fazendo essa continha, eu tenho que o meu ΔG aqui vai ficar igual a menos 0,22, né? Aproximadamente 0,22 Joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Ok, pessoal? Então, o que esse meu resultado desse meu cálculo ele me diz? Ele diz que ΔG é menor do que zero, logo o meu processo ele é espontâneo, né? Então, lembrar, ΔG é menor do que zero implica que ΔS é maior do que zero, né? Então, isso daqui implica que ΔS é maior do que zero, logo o meu processo ele é espontâneo, ok? Para a letra B, a minha temperatura de 0 graus Celsius, vai acontecer uma coisa interessante, né? Então, eu vou substituir aqui na minha fórmula, ΔG vai ser igual às mesmas coisas, né? 6,01 vezes 10 à terceira, Joule, mol a menos 1, menos a minha temperatura, que é 0 graus Celsius, então vai ser o quê? 273,15 Kelvin, não é isso? Vezes a minha entropia, que vai ser os 22 Joule Kelvin a menos 1, tá certo? Então, quando você fizer esse cálculozinho aí na sua calculadora, você vai ver que você vai obter um valor interessante. Você vai obter um valor próximo de zero, né? Aproximadamente zero, certo? Porque aqui vai ficar 6,01 menos 6,00 alguma coisinha. Então, o meu valor aqui de ΔG, ele vai dar igual a zero, certo? E isso faz sentido. Por que faz sentido? Porque nessas condições aqui de temperatura, certo? O meu sistema ele vai estar em equilíbrio. A 0 graus Celsius, a minha água ela está em equilíbrio com o gelo, tá certo? Então, ΔG igual a zero implica dizer que a minha variação de entropia também está igual a zero. Logo, esse meu sistema ele está em equilíbrio. Então, isso faz todo sentido, tá certo?
Ok, pessoal? Então a gente já falou, deu muitas informações aqui para vocês, não é? Então vamos continuar aqui. Então assistam os vídeos, pausem, estudem pelos livros, tá certo? Para fazer as atividades que amanhã já deve estar para vocês lá na página da sala de aula do Google e tentem refazer os exemplos, tá certo? A gente falou na aula anterior, no nosso primeiro encontro síncrono, sobre a entalpia padrão de reação. A entropia padrão de reação, ela não é muito diferente, né? Então, ela é a entropia que ela é calculada nas condições padrão. Que condições padrão são essas? Condições padrão de temperatura, 25 graus Celsius, e pressão de 1 atm. Tá certo? Então, essas são as condições padrão onde a minha entropia ela é calculada. Então, a minha entropia padrão de reação, ela é dada pela seguinte expressãozinha matemática aqui. ΔS padrão de reação é igual ao somatório do número de mols da entropia padrão molar, né, dos meus produtos. É a mesma ideia da entalpia padrão de reação, menos o somatório do número de mols da minha entropia padrão molar dos meus reagentes. Por que produto menos reagente? Porque é uma variação, né? Então a variação é sempre final menos inicial. E eu preciso observar sempre o meu número de mols, certo? Por sorte de todos nós, essas entalpias padrão molares, elas já são calculadas. Então, na minha tabela de dados termodinâmicos, que eu também já apresentei para vocês no primeiro encontro síncrono, assistam lá mais uma vez, eu vou ter algumas das minhas propriedades termodinâmicas, alguns dos meus valores calculados. Então, a entropia molar, a unidade Joule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1, né? Entropia padrão a 1 mol de substância, padrão que é 25 graus Celsius, 1 atm, ela já é calculado para as minhas substâncias, tá certo? Então, eu utilizo tabelas, eu não preciso decorar esses valores, eu só preciso saber utilizá-los, tá certo? Então, aqui, um exemplozinho, eu vou escrever aqui, porque não deu tempo de digitar na hora. Então, calcule a variação de entropia padrão de reação, certo? Da seguinte reação. Ok? Então, quero que você calcule a variação de entropia, da entropia padrão de reação da seguinte reação. Deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho meu gás nitrogênio mais o meu gás hidrogênio, formando a minha amônia gasosa, tá certo? Então essa daqui é a minha reação. Então, sempre que eu for trabalhar com uma reação química, né, no caso aqui, uma equação química, certo? Que representa a minha reação química, não é? Então eu sempre tenho que observar se ela está balanceada ou não, né? Então eu não posso ir calculando as coisas, não. Eu tenho que observar se ela está balanceada. Então eu observo aqui que não está balanceado, né? Porque eu tenho dois nitrogênios aqui e um nitrogênio aqui. Tenho dois hidrogênios aqui e três hidrogênios aqui. Então, como é que eu faço para balancear? Vou começar pelo nitrogênio. Se eu colocar dois aqui na frente, como coeficiente estequiométrico, eu resolvo o problema do meu nitrogênio. Mas o meu hidrogênio agora tem 6. Então, eu resolvo a quantidade do meu hidrogênio colocando o coeficiente
aqui igual a 3, né? O nitrogênio só tem um, não precisa adicionar. Então, essa minha equação aqui está balanceada. Então, além de ser imprescindível que a minha equação química ela esteja balanceada, não é? Porque a quantidade de matéria dos meus reagentes tem que ser igual ao dos meus produtos. Sempre eu vou precisar desses valores aqui, desses coeficientes estequiométricos, para fazer o cálculo da minha variação de entropia padrão de reação, não é? Então, lembrando a vocês, aqui eu tenho os meus reagentes, não é isso? E aqui eu tenho o meu produto. Então, a minha variação de entropia padrão de reação, ela vai ser igual ao quê? Ao somatório do número de mols da minha entropia molar dos meus produtos, menos o somatório do número de mols da minha entropia padrão molar dos meus reagentes, né? Final menos inicial, sempre, ok? Então, como é que eu resolvo isso? Eu preciso, obviamente, das minhas entropias, né? De padrão molar. Então, essas entropias a gente encontra na nossa tabela, não é aquela tabela que eu mostrei para vocês, que eu vou passar para vocês lá na sala de aula do Google, certo? Essa daqui que a gente utiliza é a do livro do Atlas, então são os mesmos valores que tem lá. Mas eu trouxe aqui para vocês, para a gente não precisar ficar procurando lá. A entropia padrão molar do meu gás nitrogênio, ele vai ser igual a 191,6 Joule, que é o V a menos 1, mol a menos 1, certo? A minha entropia padrão molar para o meu gás hidrogênio vai ser igual a 130,7 Joule, que é o V a menos 1, mol a menos 1. A entropia padrão molar do meu gás amônia, da minha amônia, NH3, vai ser igual a 192,4, a mesma unidade, Joule, que é o V a menos 1, mol a menos 1, certo? Então, com esses meus valores tabelados, certo? Então, eu posso substituir na minha expressão. Então, minha variação de entropia padrão de reação vai ser igual ao quê? Aos meus produtos. Quem é meu produto? É amônia, não é? Então, vai ser o que aqui no meu cálculo? Vai ser 2 vezes a minha entropia molar da amônia, ou seja, 192,4, tá certo? Não vou colocar aqui as unidades, mas a gente já viu exaustivamente aqui qual será no final. Então, isso daqui é o meu único produto, 2 vezes 192,4, certo? Menos os meus reagentes, que vai ser o meu gás nitrogênio, que vai ser 191,6, não é isso? Mais 3 vezes o meu gás hidrogênio, que vai ser 130,7. Então, fazendo esse cálculozinho aqui, certo? 3 vezes 130,7 mais isso daqui, menos esse daqui, eu vou ter que a minha variação de entropia padrão de reação vai ser igual a menos 198,9 Joule, que é o V a menos 1, mol a menos 1, tá certo? Então, perceba que essa daqui é a entropia do meu sistema, tá certo? Então, é uma maneira de calcular a entropia do meu sistema. Se eu quiser saber se essa minha reação, ela de fato, ela é uma reação espontânea, então eu preciso calcular a minha entropia total. Então, eu posso ou calcular a minha entropia total, ou eu posso calcular a minha energia livre, tá certo? Então,
ΔS total é igual ao que a gente já viu aqui? ΔS da vizinhança, do sistema, perdão, menos, né? Certo? ΔS da minha vizinhança menos a minha variação de entalpia do meu sistema sobre a minha temperatura, tá certo? Então, observe que a minha entropia total, ela está toda em termos do meu sistema, não é? Então, a minha variação de entropia aqui, nesse caso, seria do sistema. E a minha entalpia, para essas condições aqui, padrões, eu também posso calcular. Logo, eu tenho como calcular a minha variação de entropia total, tá certo? De forma semelhante, eu posso calcular a partir da minha energia livre de Gibbs. Então, vai ser o quê? ΔG vai ser igual a ΔH menos T ΔS, tá certo? Então, observe que é basicamente a mesma coisa, né? E no final eu vou ter a mesma interpretação. Se ΔG for menor do que zero, é espontâneo. Se ΔS for maior do que zero, é espontâneo também. Então, por fim, a gente tem a energia livre de reação, certo? A energia livre de reação, assim como a entalpia livre de reação e a entropia livre de reação, também são valores tabelados. A minha expressão é a seguinte, ó, variação da entalpia padrão de reação vai ser igual ao somatório do número de mols da minha variação de entalpia padrão de formação dos meus produtos, menos o somatório do número de mols da minha variação de energia livre padrão de formação dos meus reagentes. Certo? Então, essa é a minha expressão. Essas variações aqui de entalpia padrão de formação, eu encontro na minha tabela. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a energia livre padrão de formação, ó, ΔG padrão de formação, dado em kilojoules, mol a menos 1. Então, isso facilita muito a minha vida, né? Então, vamos finalizar com esse exemplo aqui. Calcule a variação de energia livre para a seguinte reação. Então, tem uma reaçãozinha aqui. Novamente, eu sempre preciso saber se essa minha reação ela está balanceada, não é? Eu já consigo observar que ela não está balanceada, não é? Porque eu tenho 3 hidrogênios aqui, tenho 2 hidrogênios aqui, tenho 2 oxigênios aqui, 2 aqui. Então, eu preciso balancear o número de hidrogênios. Então, vou reescrever aqui essa minha equação primeiramente. Formando monóxido de nitrogênio mais vapor de água, né? Ou água gasosa, certo? Então, como é que eu faço para balancear isso daqui? Eu tenho 3 hidrogênios aqui e 2 aqui. Então, eu vou precisar colocar 6 hidrogêniozinhos aqui, não é isso? 6 vezes 2, eu vou ter 12. E aqui eu vou precisar colocar 4, para ter 4 nitrogênios e 12 hidrogênios. 3 vezes 4, 12. Se eu tenho 4 nitrogênios aqui, eu tenho 4 nitrogênios aqui. E no caso do oxigênio, agora eu tenho
é 6 mais 4, 10. Aqui eu preciso de 5. Tá certo? 5 ou 2. Então, eu tenho que observar direitinho sempre esse meu balanceamento. Tá certo? Então, para responder agora, basta aplicar na nossa fórmula que a gente viu, não é? Então, a variação de energia livre padrão de reação é igual ao somatório do número de mols da variação de entalpia padrão de formação dos produtos menos o somatório do número de mols da variação da entalpia padrão de formação dos reagentes, tá certo? Então, o que eu preciso saber aqui são os meus valores. Então, eu já trouxe para a gente aqui os valores. Então, a minha variação de entalpia padrão de formação da amônia, né, NH3, é igual a menos 16,45 quilojoules mol a menos 1. Vou colocar quilojoules por mol, questão do espaço. A minha entalpia padrão de formação do meu gás oxigênio vai ser igual a zero. A minha variação de entalpia padrão de formação do meu NO vai ser igual a 86,55 quilojoules por mol também. Então, observem as unidades. E a variação da energia livre padrão de formação da água vai ser igual a menos 228,57 quilojoules por mol. Ok? Então, é só substituir tudo isso na nossa fórmula. Então, essas continhas são bem bobinhas, mas vocês erram bastante a questão do sinal, tá certo? Então, é bom refazer essas contas, fazer com cuidado as questões da lista de exercício, tá certo? Então, vou colocar tudo aqui, sem colocar as unidades, porque a gente já viu que é quilojoule mol a menos 1. Então, eu vou ter 4 vezes 86,55, que é do meu produto, né? Mais 6 vezes menos, né? Vou colocar o colchetes aqui, vezes menos 228,57, certo? Então, menos da fórmula 4 vezes menos 16,45, tá certo? Mais 5 vezes zero, né? Que é o gás oxigênio. Então, eu faço essas continhas aqui. Então, observo sempre os meus sinais. Aqui, no caso, vai ficar positivo. Menos por menos vai dar mais. Então, esse meu cálculo todinho aí, ele vai dar aproximadamente menos 959,42 quilojoules mol a menos 1. Ok, pessoal? Então, com essa informação, com esse resultado, eu sei que a minha energia livre é menor do que zero, logo o meu processo ele é espontâneo. Ok? Então, ΔG menor do que zero significa que a minha entropia total vai ser maior do que zero, ou seja, o meu processo ele é espontâneo. Tá certo, pessoal? Eu vou finalizar aqui a apresentação. Ok? Então, alguma dúvida? Eu vou parar a gravação agora.